Então, beleza, gente, continuando aqui, ó, figuras de linguagem, agora presopopeia e personificação, é quando você atribui características humanas em seres inanimados. Por exemplo, meu coração sorri quando encontro você. Tem como seu coração sorrir? Obviamente que não, porque o coração não tem como sorrir, quem sorri é ser humano. Então, logo, você está personificando o coração. Então, isso é presopopeia e personificação. Agora, ouve a seguinte frase: chutei a bola no pé da trave. A palavra chutei a bola no pé da trave, ela é uma personificação ou uma catacrese? Para vocês pensarem. Simplesmente, você tem que pensar o quê? A catacrese é quando você não consegue achar a palavra, por exemplo, embarquei no voo. Não existe uma palavra para voo. Então, você usa a palavra embarcar, que é de barco, para o voo, porque não tem do voo, não tem de avião. Agora, você tem que se perguntar, a palavra pé, pé da trave, ela tem substituição? Existe uma palavra que substitui a palavra pé da trave? Obviamente que existe. E qual que é a palavra que substitui a palavra pé da trave? Base da trave, né? Então, se existe uma palavra que é base da trave, então logo ela não pode ser catacrese. Então ela vai ser o que aqui nesse caso? Ela vai ser personificação. Beleza? Então, essa aula, se vocês esquecerem, reveja ela quantas vezes for necessário, porque a prova vai pegar vocês nisso. É nessas perguntas que ela te pega. Ela vai jogar uma frase: chutei a bola no pé da trave. E vai te perguntar: isso daqui é uma catacrese ou uma personificação? Você vai ter que se virar para responder. Então, você tem que lembrar a definição de cada um. Vocês lembrando a definição de cada um que já foi dado, vocês conseguem resolver isso de boa, tá bom? Agora vamos para uma que chama ironia, que cai muito em quê? Em quadrinho. Isso daqui cai demais em prova também. A ironia é a uma afirmação, ó, então uma afirmação com, com o intuito de dizer o contrário do que se afirma. Então, por exemplo, vai ter uma história em quadrinho lá e vai ter um cara assim bem gordo, gordão. Aí chega o amigo dele na história em quadrinho e fala: nossa, como você está magro. Gente, isso é lógico que é uma ironia. Então a prova vai ser mais ou menos isso. E ela vai te perguntar: ó, isso aqui é uma ironia ou não é? Tipo, isso aqui, qual é o tipo de figura de linguagem que é isso aqui? Você vai ter que marcar a ironia. Ou, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Nossa, como você é bonito. Como aqui eu não tenho uma história em quadrinho, eu vou colocar entre aspas, tá? Nossa, como você é bonito. Mas lá na história em quadrinho, o cara vai estar sem dente, vai estar, sei lá, tudo regaçado. Ele é bonito? Não. Então é óbvio que é uma ironia, tá? Então acho que a ironia é bem de boa. Normalmente vai estar em história em quadrinho e eu acho que, assim, tipo, não tem como errar. Então, nem tem por que ficar, assim, gastando muito tempo aqui nela. Vamos agora para as quatro mais difíceis de se lembrar. Essa daqui é as quatro mais chatas e mais difíceis de se lembrar. Se você se lembrar, parabéns para você, você vai arrebentar. Lembrando que essas figuras de linguagem são as principais, né? Que eu acredito que mais caem. Agora, ó, anáfora. O que é uma anáfora? Anáfora é nada mais, nada menos do que a repetição em início de período, ou verso, né? Isso aqui tem normalmente aonde, gente? Em poemas. Poema é lotado disso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando não tiver saída, ou quando não tiver vida. Gente, qual a repetição que tá tendo aqui? Pelo amor de Deus.
quando não tiver. Quando não tiver. Então, isso é uma anáfora. É fácil de entender? Fácil de entender. Agora, o que é difícil? De você lembrar isso na prova. Vai ter isso lá na prova e vai perguntar qual figura de linguagem que é. Você vai lembrar que é anáfora? Eu espero que sim. Mas falar que é fácil de lembrar não é. Então, por isso que tem que estudar todos os dias. Tá? Agora, aliteração. Aliteração. O que é aliteração? Também é uma repetição, mas agora é de consoantes. Agora, o que é consoantes? Pelo amor de Deus, você tem que saber o alfabeto, você tem que saber o que é consoante e vogal. O que é vogal? A, E, I, O, U. O que não é vogal é consoante. Então, ó, a literação é a repetição de consoantes. Então, vamos dar um exemplo aqui. Minha casa, minha amiga, minha casa, minha amiga, vou colocar minha mina, ó, minha amiga. Ó, o que tá repetindo aqui de consoante? Tá lotado, né? Ó, tá lotado, né? Olha o Mzinho aqui. Isso é uma aliteração. É fácil de entender? Super fácil de entender. O que é difícil é de você lembrar na prova também. Então, por isso que tem que estudar todos os dias. Agora, assonância e hipérbato também é super difícil de você lembrar na prova. Tem gente que até confunde hipérbato com hipérbole, né? Mas eu vou chegar lá. Agora vamos para a assonância. Assonância também é uma repetição. Mas chuta agora que repetição que é? De vogal, né? Repetição de vogal. Então, ó, essa daqui é de vogal, essa é de consoantes e essa daqui é de palavras, de frases, né? Digamos assim. Então, a repetição de vogal. Um exemplo. A minha, a minha alma está armada. Qual vogal aqui está repetindo? O A, né? Lotadíssimo de A, né? Então, isso daqui é uma assonância. Fácil de entender? Fácil, difícil de decorar. Agora, hipérbato. Hipérbato. O que é hipérbato? Primeiro, você tem que saber uma forma, digamos, entre aspas, normal de se fazer uma frase. Primeiro é o quê? Sujeito. Depois é o quê? É verbo. Depois é o quê? É complemento. O hipérbato é o que vai bugar tudo. É o que o sujeito vai vir para lá, é que o verbo vai vir para o começo, é que o verbo vai vir para o final. Buga tudo. Isso é hipérbato. Hipérbato, então, qual a definição de hipérbato que você vai escrever? É a inversão sintática. Isso é hipérbato. Vamos dar um exemplo aqui de hipérbato. Um exemplo de hipérbato. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Gente, essa frase aqui, ela tá normal, digamos assim, entre aspas? Ela tá normal? Óbvio que não. Ouviram é o quê? É um verbo, né? Pelo amor de Deus. O verbo aqui tá no começo da frase. O começo da frase tinha que ser o quê? Sujeito. O verbo tá começando a frase. Então, só daqui já dá para você ver já que já tá bugado. Tem outras coisas, obviamente. Mas aqui, ó, já não tá bugado? Vai ser o quê, então? Hipérbato. Eita, escrevi tudo errado, hipérbato. Daqui vai ser um hipérbato.
Bato. Inclusive, escrevi ele em cima errado também, né? Escrevi Iber. É Ipé. Ipé. Hiperba. Fechou? Esse daqui, confesso que é difícil cair, tá? Não lembro de eu ter visto nenhuma questão de hipérbato. Você só não pode confundir a palavra hipérbato com hipérbole. São coisas diferentes, tá? Mas falar que caiu o hipérbato, não caiu. Nunca vi, quer dizer. Mas hipérbole cai de monte. É o próximo que eu vou explicar. Agora, você vê uma hipérbole e na hora de assinalar, você assinala a palavra hipérbato, que para você é a mesma coisa, você vai errar. Então, pelo amor de Deus. Então, foca nessa daqui que eu vou falar agora, ó. Hipérbole. Ó, hipérbole. Eita. É pé. Hipérbole. A hipérbole, eu só vou definir fácil, ó. Vou definir como exagero. Vamos dar um exemplo, ó. Tomei tanta água que tomei um rio inteiro. Tem como você tomar um rio inteiro? Pelo amor de Deus, né? Óbvio que não. Então, a palavra tomei um rio inteiro, você está exagerando demais. Você tá fazendo o quê? Uma hipérbole. Então, provavelmente, na sua prova pode ter uma hipérbole. Vai ter uma frase lá totalmente exagerada e vai estar lá, letra A, hipérbato. Você vai marcar hipérbato, você vai errar. Você tem que marcar hipérbole. Elas são parecidas, para escrever hipérbole e hipérbato, são parecidas. Começa com hiper, mas são diferentes. Hipérbole é diferente de hipérbato. Assinala certo, tá? Que isso as pessoas podem errar de besteira. Com isso, a gente encerra as principais figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Isso daqui cai demais, principalmente em história em quadrinho. Então, foca, estuda, não leva na brincadeira, porque é fácil. Pelo contrário, estuda para você não confundir hipérbole com hipérbole, não esquecer de anáfora, não esquecer das figuras de linguagem que pode cair na sua prova e você errar de besteira e poder perder sua vaga à toa. Então, estude sempre. É isso, gente. É nóis e beijo.